Aleluia, glória a Deus. Saudamos Glória a Deus, aleluia. a todos os Jesus. irmãos com a santa paz do Senhor Jesus, no ar, o canal Atos 2:38. Hoje, com a presença marcante do pastor Márcio Pompeu, dividindo tela conosco, direto da cidade de Ponta Grossa, Paraná. Eu estou aqui na cidade de Curitiba, o pastor Márcio está na cidade de Ponta Grossa, Paraná. Glória a Deus, aleluia. Queria primeiramente, antes de passar o pastor Márcio, saudar meus irmãos da Igreja Pentecostal Unicista do Brasil, que está localizada ali na Rua Águia, 1024, em Araucária, Paraná. Lá está o nosso pastor presidente, a qual eu saúdo agora com a paz do Senhor Jesus, pastor José Carlos de Souza. Também o vice-presidente, pastor Luiz Carlos Fagundes. E também a toda a irmandade, as obreiras, missionárias, as mulheres de Deus, os homens de Deus, aos porteiros, diáconos, diaconisas. Que Deus as abençoe, em nome do Senhor Jesus. Também saúdo nesta noite, lá na cidade de Imperatriz, Maranhão, pastor Newton Alves, juntamente com a missionária Francisca, os quais estão fazendo a obra de Deus lá na cidade de Imperatriz, Maranhão. Glória a Deus. Lembrando que agora, dia 14, 15 e 16 de novembro, acontecerá o 3º Congresso Nacional de Missões, ali na rua Antônia Alves, número 3, Parque Alvorada 2, em Imperatriz do Maranhão, dia 14, 15 e 16 de novembro, na direção do pastor Newton Alves, glória a Deus, aleluia, juntamente com a missionária Francisca e toda a irmandade aí da cidade de Imperatriz do Maranhão. Também na cidade de Ponta Grossa, quero saudar nesta noite nosso irmão presbítero Adalto Pompeu, juntamente com a missionária Silmara. E o presbítero Adalto Pompeu é filho do nosso amado pastor Márcio Pompeu. Deus abençoe essa família que está sempre buscando e louvando o Senhor Jesus. Nesta noite, iniciamos essa live também saudando a você que é inscrito no canal Atos 238. Você que está em todo o Brasil nos acompanhando agora, prepare o teu copo com água, Deus vai te dar a vitória. Em nome do Senhor Jesus, prepare o teu copo com água, porque haverá milagre na sua vida. Se você assim crer, o milagre chegará à tua casa. Amém? Glória a Deus. Também quero saudar meus amigos do Facebook, também os seguidores do Facebook, seguidores do Instagram, e também meus amados irmãos que nos acompanham pelo TikTok e por todas as redes sociais que nesta noite transmite este compartilhamento de live juntamente com o pastor Márcio Pompeu na cidade de Ponta Grossa, Paraná, e nós estamos aqui na cidade de Curitiba. Amém? Nesta noite o pastor Márcio nos chamou o título O Caminho da Fé. É isso, pastor Márcio? Sua saudação e vamos dar início a este estudo, o caminho da fé, em nome do Senhor Jesus. Saudação a todos que estão entrando agora na live. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Pastor Márcio. Amém, Jesus. Graças a Deus, né? Que Deus abençoe nessa noite, né? E que nós possamos estar na palavra de Deus para a edificação da nossa alma, né? E que o Senhor seja glorificado. Cada um seja bem-vindo em nome. E que essa palavra sirva para o consolo, a tua vida, né? Você possa estar junto, em nome de Jesus.
Amém. Então vamos dar início ao estudo, pastor Márcio, da glória de Deus. Então, irmão, hoje nós queríamos falar sobre o caminho da fé, né? O caminho da fé, por onde nós devemos. Qual é? De 8 até o 31. Marcos Diz capítulo. Marcos 12, 28. Diz assim a pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: todos os mandamentos. Ouve, Israel. São de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de mandamento. Não há do que este. Amém? Amém. Então, nós temos mensagem. Por que o caminho da fé? Aqui do escriba, e por que o caminho da fé? Para ele interrogar, dizendo: qual é o primeiro mandamento? E Jesus respondeu para ele: o primeiro é o único. Então, o caminho da fé começa com o primeiro mandamento. Para nós entrar na fé, o primeiro que devemos aprender é quem é Deus. Nós devemos Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Algumas versões que diz: o Senhor nosso Primeiro Coríntios 8. Primeiro Coríntios 8 e 6. esta, para que só como um.
como único. Aleluia. Então aí começa a fé. O primeiro mandamento é conhecermos Deus como único Deus. No capítulo 36, Isaías. Capítulo 37, versículo 16. Ó Senhor dos exércitos, que habita entre os homens, tu és o todos os reinos, tu fizeste Glória a Deus. e a terra. Então, o caminho da fé, para nós trilhar, começa com o único e Criador do céu. Aleluia. Então, aí começa o caminho da o versículo 35 e o versículo 39 diz assim: Deuteronômio. Glória a Deus. te foi mostrado a ti para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Glória a Deus. Assim, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu, baixo na terra. Verdade. Então, quando nós que há um só Deus, então nós podemos, Verdade. a nossa fé começa quando nós cremos como único. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 23, nós vemos assim, diz a Mateus capítulo 1, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido Deus conosco. Glória a Deus. Então aqui está que veio a esse mundo, estou como ser humano, ele é o que está conosco. O nosso caminho da fé, ele começa conhecendo Deus. Glória a Deus. Onde que ele... Então, quando nós vemos aqui, dará à luz um filho, falou pelo nome de Emanuel conosco. O único Deus verdadeiro. Nós acreditamos que ele veio aqui em forma humana, né? Para nos abençoar. Fé. Caminhando e vendo, né, a respeito do nosso Deus, examinando, né, as Escrituras e sabendo que Deus, Verdade. no livro de Timóteo, capítulo 1 Timóteo. 3, 1 Timóteo, eu gostaria de dizer que eu sou um pregador da unicidade. Glória a Deus.
eu gosto de falar da unicidade de Deus. Então fala, em nome do Senhor Jesus. 1 Timóteo 3 diz assim, Certo. é 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida Deixa eu ver. alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, vindo no mundo e recebido acima na glória. Amém. Glória a Deus. Deus, nosso, sem dúvida, grande é o manifestou em carne. Paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo agora. Verdade. Que não aceita que Deus se manifestou em carne, esse nosso Deus veio aqui humana, né, como diz Deus conosco. No livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz assim, Glória a Deus. versículo 14. Que lá se que tinha morte, isto é o né? Maravilha. Então, filhos participam da carne e do sangue, o nosso Deus, ele é da fé. É o primeiro que nós devemos aprender, o primeiro que nós devemos praticar e crer é que Ele Verdade. Ele esteve aqui em forma humana e levaram Ele até a cruz, né? E ali na cruz do Calvário fazer humano, e hoje Ele está conosco em Verdade. espírito, né? A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. O Espírito de Deus está em nós. Verdade. Verdade. Espírito Santo, né? E se tiver 2 ou 3 deles, ali está o nosso Deus, que é Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo quer dizer Jeová Salvador, Jeová. Então, Verdade. Deus então o Deus que estava ali, 3 diz que Ele é Deus conosco, né? Então, quando nós conhecemos o nosso único, o caminho, então o caminho da fé é, como Jesus disse, o primeiro mandamento
nós passamos a servir esse Deus. Vamos a o próximo passo da fé e o é ele, né? Eu gostaria de ler no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos 10. Romanos capítulo 10. Vamos lá. Romanos capítulo 10. Aqui o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Legal essa palavra, hein? Então, Israel, ele amava a Deus. Israel, eles zelavam por Deus. Eles tinham zelo por Deus. Mas eles ainda não tinham entendido realmente sobre Deus, sobre quem era Deus, aonde que estava Deus, porque a Bíblia diz no livro de Romanos 1, 21, Romanos 1, 21 diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Né? Então, Verdade. Jesus veio aqui, eles conheceram Ele. Embora eles amassem a Deus, embora eles honrassem a Deus, mas quando Deus veio aqui, eles conheceram a Deus, mas eles não o glorificaram como Deus. Não, esse Verdade. Não é Deus. Até jogaram pedra nele, né? Apedrejaram, dizendo: você é homem, quer se fazer Deus a si mesmo? Então, eles apedrejaram ele e ele não aceitaram. É o que diz aqui em Romanos 1, 21. Portanto, tendo conhecido a Deus... E ele falou que se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8, 24, né? João 8, 24, até quero ler aqui para os irmãos ver. Amém. Eu quero ler o versículo 19. Se a pessoa lê o versículo 19, o versículo... deixa eu ver aqui. João 8 e o 20 e o 19. Vamos começar no 19, para nós entender. A pessoa... João 8, versículo 19. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu pai. Então, no versículo 24, ele diz assim, né? No 19, ele disse que não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu pai. E no versículo 24, ele diz: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, né? Verdade. Se não credes que eu sou, os judeus perguntaram: onde é que está teu pai? Ele falou: eu já tenho falado para vocês desde o começo, vocês não me acreditam. Se vocês não creem que eu sou o pai, que o pai está em mim, como ele disse para Filipe lá em João 14, né? Ele disse assim: desde agora vocês estão vendo o pai. Ele disse: mas então mostra-nos o pai, o que nos basta. João 14, 7, né? E 8 e 9.
Filipe diz assim, mostra-nos o Pai, então, para mim ver onde é que está o Pai. Jesus disse, estou tanto tempo com você e não ter me conhecido, Filipe, quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então ali estava o Pai. Pastor Márcio, tem um comentário aqui de um teólogo sobre 8:24. Ele está dizendo assim, eu sou o Cristo. Faz alusão a Êxodo 3:14. Deuteronômio 38, onde Jesus tem a sua identidade como verdadeiramente, onde ele reivindica a sua divindade, onde ele se questiona a sua divindade e essencialmente sendo Deus. Pois é, Jesus é o verdadeiro Deus, né? Em 1 João capítulo 5, versículo 20, diz assim, estamos em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não existe dois deuses verdadeiros, não existe dois pais, não existe dois deuses, não existe dois senhores, né? Existe um Deus verdadeiro que ele esteve aqui conosco, que ele foi chamado Deus conosco, só que as pessoas, os judeus, não conheceram, viram a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. O povo, o faraó não creu no grande eu sou de Moisés e pereceu no Mar Vermelho. Se nós não cremos que o Senhor Jesus é o grande eu sou, que é o nosso Salvador, também nós pereceremos. Verdade. No livro de João, capítulo 1, e o versículo 10 e 11 diz assim, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, que é os judeus, e os seus não o receberam. Então, o nosso Deus esteve aqui. O nosso Deus estava ali, em forma humana, né? Porque Deus é Espírito, e ninguém viu, e ninguém vai ver, ninguém pode ver a Deus. A única maneira de nós vermos a Deus é na face de Jesus Cristo, né? Então, ele estava ali. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Quem que fez o mundo? Foi Deus, Criador do céu e da terra. Então, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Por isso o crucificaram. Né? Então, no livro de Colossenses 2:9 diz assim, no corpo dele habita toda a plenitude da divindade. Ali estava o próprio Deus manifestado, né? Então, quando nós conhecemos, como Jesus disse assim, o primeiro dos mandamentos que toda pessoa, todo ser humano precisa conhecer é o único Deus verdadeiro. Quem é o único Deus verdadeiro? Né? Então, esse é o caminho da fé. A pessoa que quer começar a caminhar na fé, ele precisa, primeira coisa, conhecer quem é Deus. Né? Porque quando a pessoa conhece quem é Deus, então ele já tem, vamos dizer assim, uma base para ele fazer as outras coisas. Então, quando ele conhece a Deus, ele passa a amar esse Deus. Né? E Jesus disse assim, quando o primeiro mandamento é conhecer a Deus como um único Deus. Aí ele disse assim, aí precisa amar, em Marcos 12, versículo 30, ele diz assim, aí precisa, amarás o Senhor teu Deus, né? Quando você toma esse Deus por teu, né? Você escolhe crer nele, né? E diz, esse é o meu Deus. Então Jesus disse assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Né? Toda pessoa que acredita em Deus ou acredita num outro Deus,
ele vai amar esse Deus que ele acredita. Então, quando nós acreditamos no único Deus verdadeiro, então nós passamos a amar esse Deus. Nós passamos a amar a Ele. Diz aqui, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, esse primeiro mandamento que todo ser humano precisa... Eu gostaria de avisar os irmãos que estão na live, daqui a pouco nós vamos orar pelo copo com água. Você prepara o seu copo com água aí, porque Deus tem a vitória para você nesta noite. Então não importa o teu problema, a tua dificuldade, se você precisa de uma bênção nesta noite, prepare o teu copo com água e acrescente a sua fé e seja abençoado nessa noite em nome de Jesus. Pode continuar, pastor Márcio, em nome de Jesus. Então, quando nós conhecemos que só existe um Deus verdadeiro e que esse Deus esteve aqui conosco e hoje está conosco em espírito, como Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. É o mesmo Deus que está conosco. Ele diz assim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o nosso Deus, ele veio aqui, fez o sacrifício na cruz, e hoje ele está conosco em espírito, né? Nos guiando e nos ajudando. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. Então, o nosso Deus está em nós, né? Está no nosso meio. Então, quando nós conhecemos o nosso Deus, nós passamos a amar Ele de todas as forças, né? De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém. Né? Então, esse é o caminho da fé, o caminho, né? Quando a pessoa diz assim, olha, eu quero trilhar o caminho da fé. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, eu tenho que saber quem é Deus, quem é o único Deus. Eu tenho que entender que Ele é o único Deus. Eu tenho que acreditar nele como o único Deus verdadeiro, né? E, a partir daí, nós amar a Ele, né? Amar esse Deus. Ele diz assim, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que me ama, guardará os mandamentos de Deus. Glória a Deus. Né? Então, aí começa a trilhar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus, né? De toda a força, de todo o entendimento, de todo o coração, de todo a tua alma, né? Envolve o intelecto do ser humano inteiro, tudo, né? Envolve o coração, a alma, o entendimento e as forças, todas as forças, né? Quer dizer, física, espiritual, tudo passa a amar a esse único Deus verdadeiro. Então, aí começa a trilhar o caminho da fé, né? Verdade. Aí depois que a pessoa conhece a Deus, que a pessoa ama esse Deus, então ele passa a fazer o segundo mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este, né? Então, esse é o caminho da fé. Por exemplo, quando as pessoas dizem assim, né? As pessoas dizem assim, não importa o que você crê, não importa você ser uma pessoa boa, você fazer o bem, você fazer caridade, Mas a Bíblia diz que o caminho da fé, antes de você amar o próximo, você precisa conhecer quem é o verdadeiro Deus, né? Então, aí vamos dizer assim,
aí a tua caridade, o teu amor ao próximo, aquilo que você faz para o teu próximo, para o teu irmão, você está edificando sobre a fé no primeiro mandamento, que é o único Deus, né? Porque os ateus, eles são a melhor pessoa que tem do mundo, né? Fazem o bem, têm, né, vamos dizer, ética, são pessoas que ajudam o próximo, faz isso, faz aquilo, né? Todo mundo faz caridade, todo mundo ajuda o próximo, não é errado, né? Uma vez eu disse para uma pessoa assim: fazer o bem sem acreditar em Deus, sem crer em Deus, você recebe galardão, mas não recebe salvação, né? Verdade. Então, Deus ele paga qualquer bem que você fizer. Deus ele paga qualquer bem que você fizer na terra. Seja para alguém, para qualquer pessoa, qualquer bem que você fizer, você vai receber galardão, você vai de Deus. Mas só Amém. Que a salvação é preciso crer, acreditar no único Deus verdadeiro, né? Como disse Jesus em João 17,3, a vida eterna é esta, que acreditem em Deus como o único Deus verdadeiro, né? Pastor Marcos, então, saudar é o caminho da fé. Saudar nessa noite a missionária Rosa Maria. Muito obrigado, irmã missionária Rosa Maria. A senhora é uma bênção nesse canal. Deus te abençoe. Ela está dizendo boa noite, pastor Ademir e pastor Márcio. Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estava vendo aqui também, pastor Márcio, Tiago está perguntando: crês tu que há um só Deus? E é uma pergunta que a gente pode fazer a todo o Brasil. Será que o Brasil crê que há um só Deus? Então fazes bem, né? Ele disse: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Né? Então, eu até às vezes costumo brincar assim. Muitos crentes, muitas pessoas que acreditam em Deus, às vezes tem que aprender com os demônios, né? Porque os demônios, eles sabem quem que é Deus realmente. Sabem que há um só Deus, né? Eles acreditam em um só Deus. Então, se eles acreditam num só Deus, eles tremem de medo. Só que eles não fazem nada, eles não obedecem a esse Deus, né? Então, mas eles acreditam. Eles sabem quem que é Deus, eles conhecem a Deus, né? E eles quando Jesus esteve aqui, contemplaram a criação de Deus, né? Quando Jesus esteve aqui, eles disseram assim: olha, não mande nós para o abismo, por favor. Porque eles sabiam que Jesus era o nosso Deus que estava ali, em forma humana, né? E ele disse: por favor, não mande nós para o abismo. Então eles sabem quem que é realmente a Deus, né? Então, só que eles não obedecem. O povo monoteísta, então, o povo que crê num só Deus, ele simplesmente cumpre o primeiro mandamento, que amar o Senhor teu Deus de todo o coração e saber que há um só Deus. Povo Israel, o Senhor teu Deus é o único. Ele é superior. Então, no livro de Êxodo, quando fala dos mandamentos, dos 10 mandamentos lá, o primeiro mandamento é: não terás outro Deus fora de mim, além de mim, né? Então, o primeiro mandamento, tanto na lei lá dos 10 mandamentos, como em Deuteronômio, né? Sempre foi: não terás outros deuses além de mim. Eu sou o mesmo. Isaías está cheio de versículos que dizem que não há outro Deus a não ser o único Deus verdadeiro, né? Então, a partir daí, a pessoa vai começar a trilhar o caminho da fé. Verdade. A trilhar o caminho da fé. Então, aí ele passa a amar esse Deus, né? Que é um outro passo. E daí, quando ele
ama esse Deus, aí ele passa a amar o próximo, que é outro mandamento de Deus. Pastor Né? Márcio, Mas ele deixa eu perguntar para o irmão. Como que o irmão consegue crer? Você crê que tem 3 tronos lá no céu? Ou tem um trono e 3 sentados um no colo do outro? Como é que funciona na sua entendimento? Porque a Bíblia só leva nós a crer em um único Deus. Não é menosprezar a ideia das pessoas. A Bíblia diz em Apocalipse, irmão, que lá estará o trono de Deus e do Cordeiro. Deus e o Cordeiro é o mesmo. Né? Sim. O Pai, ele disse assim, eu e o Pai somos um. João 10:30. Eu e o Pai somos um. E também, pastor, se nós for pegar todos os títulos de Jesus, todos os títulos, Pai, Filho, Pastor, Cordeiro, todos os títulos que Jesus se apresentou, o Pão da Vida, a Porta, enfim, o Juiz Final, cada título de Jesus nós for levar e colocar no trono, vai ter 10, 20 tronos de Deus lá. Sendo que não, há um único Deus que se manifesta de várias maneiras. João viu só um trono no céu e só um assentado nele. Então, quem está sentado nele é o nosso Deus. Ele criou o céu e a terra. E o corpo de Deus é Jesus, né? É o Cordeiro. Assim, que estará ali o trono de Deus e do Cordeiro. Um trono para Deus e o Cordeiro, que são o mesmo, né? E, vamos dizer, o Cordeiro é o sacrifício. Pastor, quando Deus se humilhou até a morte de cruz, quando o Senhor Jesus se humilhou, determinando ao mundo espiritual que obedecesse a Adão o barro, eles não aceitaram, porque não acharam que o barro tinha tanto valor como a glória dos anjos, né? E por isso que os anjos caíram, porque rejeitaram ser governado por barro, por Adão e pelo próprio Senhor Jesus. E também se fez carne, também se fez barro, para dizer o reino de Deus chegou. Obedeçam o reino de Deus. Ou seja, todos os anjos ouviram o Senhor Jesus falar, deveriam obedecer, que o reino de Deus está próximo. Né? Então Jesus veio trazer o reino de Deus, né? Então ali, e no livro de Zacarias 14:9 diz assim: naquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome, né? Então o nosso Deus, ele esteve aqui e ele veio e muitos não conheceram, não glorificaram como Deus, né? Então ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, né? Então não há outro Deus, porque 1 Coríntios 8:6 diz que o único Deus é o Pai. E Jesus disse assim: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Né? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Somos a mesma pessoa. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Estou há tanto tempo convosco, Felipe, não me tendes conhecido? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, o que eu quero dizer sobre o caminho da fé é que, para a pessoa, vamos dizer assim, trilhar o caminho da fé, o primeiro mandamento, a primeira coisa que tem que fazer é acreditar que há só um Deus, né? Um Deus verdadeiro, né? Que criou o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Aí, sabe, pastor? A pessoa vai trilhando. E também lá em João 14:6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Tem que dizer: olha, eu sou o Pai. Senão ele falaria: ó, ninguém vai ao Pai. Mas ele falou: não, ninguém vem ao Pai.
É que o povo, o mundo não entende que Jesus não veio para se exaltar. Jesus veio para se humilhar até a morte e morte de cruz. Jesus em nenhum momento se exaltou. Você pode pegar a Bíblia em todo o Novo Testamento, quando Jesus vem para se humilhar, e se humilha até a morte e morte de cruz. Pois era o ministério dele. Veja o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, parece. Lucas 4, 18, o que Jesus disse? Ali Jesus pegou o livro de Isaías, quando ele chegou na sinagoga, pegou o livro de Isaías e abriu lá no livro de Isaías, capítulo 61, né? E ele leu, vamos ver aqui, Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus pegou o livro de Isaías e leu lá no capítulo 61, ele leu o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Glória a Deus. Enviou-me a curar os enlutados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim. Deus estava em Cristo. Hebreus 1 diz assim que Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas a nós Ele falou através do seu Filho. Então o Pai estava no Filho. O Pai é glorificado no Filho. O Pai é adorado no Filho. O Pai é servido no Filho. Tudo que nós precisamos de Deus, nós temos que ir no Filho, porque o Pai está ali. Esse o Pai está em mim. Não há outro Deus fora de mim. Eu sempre digo assim, pastor Márcio, eu aqui, Ademir Mani, eu sou corpo, alma e espírito. Mas a minha identidade, eu sou o Senhor Jesus, eu sou Ademir. Meu nome não é alma, meu nome não é corpo, meu nome não é espírito, meu nome é Ademir. O Senhor Jesus é Pai na criação, é Filho na redenção, é Espírito na consolação, e o seu nome é Jesus, Jeová Salvador, Yahvé Salvador. Deus pode se manifestar do jeito que Ele quiser, quantas vezes Ele quiser, do tipo que Ele quiser, né? Nós vemos Deus se manifestando através dos profetas lá, sobre de todo jeito, até Ezequiel viu umas rodas lá, umas coisas, né? É verdade. Era Deus, né? Então... É o oleiro, né? Deus ele se manifesta da maneira que Ele quiser, né? Por exemplo, eu sou pai, eu sou filho, eu sou vô, né? Mas eu não sou três pessoas, não tenho três nomes, né? Eu sou o mesmo, né? Então assim é Deus. Deus, Ele esteve aqui. Não foi outro Deus que esteve aqui, nem um pedaço de Deus que esteve aqui. Foi o próprio Deus que esteve aqui, né? Porque assim como Ele veio lá para conversar com Adão, ele veio conversar com Adão. Deus não tem relógio, Deus não tem relógio. Para Deus tudo acontece ao mesmo tempo. Ele está na eternidade, mas Ele se esvaziou da eternidade, entrou no tempo há 2000 anos atrás, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, se manifestou e deu exemplo em tudo para nós de como viver uma vida honesta e sincera. E então Ele fala: todo aquele que crer em mim não perecerá, mas terá a vida eterna. Amém. Então ele o que eu quero dizer... Pode falar, pai. O que eu gostaria que as pessoas entendessem, né? Que fazer caridade, amar o próximo, né? É bom.
é bom, né? Sempre é bom fazer caridade, amar o próximo, fazer o bem. Tudo isso é bom, mas nós temos que, como disse Jesus aqui, primeiro começa, o primeiro mandamento é amar, é crer no único Deus e depois amar esse Deus, né? E aí amar o próximo, né? Porque no livro no livro de Romanos, capítulo 1 e versículo 25, diz assim, veja bem o que diz Romanos 1, 25. Deixa eu ver aqui. Romanos 1, 25 diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente para sempre. Então, vamos dizer assim, amar e servir a criatura é bom, mas primeiro nós temos que crer no único Deus verdadeiro, como Jesus disse, o primeiro mandamento é: ouve Israel, o Senhor nosso único Deus é o único Senhor. Então aí... Dá um tempinho, pastor Márcio. Mas aí não há uma contradição, porque o Deus de Israel, agora, ele prega em todas as nações que ele é o único Deus. E agora no Novo Testamento vem aparecendo 3 pessoas, uma trindade, alguma coisa assim. Não dá a impressão que há uma intervenção maligna, criando uma nova doutrina para enganar as nações, para enganar o povo de Deus? Irmão, o nosso Deus, ele não quer que nós seja confundido, né? Confundido. E ele quer que nós conheça ele como único Senhor, como único Deus, né? Por quê? Por que ele esclarece isso? No livro de Isaías, por exemplo, todo o livro de Isaías é um unicista ferrenho, né? Um unicista. Então ele proclamava: o Senhor é único, o Senhor é o verdadeiro Deus, não há outro além de mim, eu sou o primeiro, eu sou o último, não há outro Salvador fora de mim, né? Então o livro de Isaías é cheio de versículos, né, que falam do único e verdadeiro Deus. Então quando Jesus veio, os judeus não aceitaram ele porque ele vinha falando, esclarecendo e dava a entender que ele era Deus, né? E os judeus falaram assim, pegaram pedra para apedrejar ele, e ele disse assim: mas eu tenho feito tanta obra boa para os descendentes do meu pai e vocês querem me apedrejar? Ele falou assim: nós não te apedrejamos por obra boa que você está fazendo, né? Nós te apedrejamos porque você, sendo homem, você diz que é Deus. Você está blasfemando. Mas igual a Deus. Né? Então, eles entenderam a mensagem, né? Entenderam a mensagem. Isaías 42:8, pastor. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, Deus não dá a sua glória para ninguém, né? A sua glória é dele. E se a glória de Deus estava em Jesus, é porque Jesus é Deus. Porque Jesus é o Pai que estava ali. Então não há como... aqui no livro de Deuteronômio 4:39 diz assim que ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Então, eu já vi muitos pregadores dizer assim: o Pai está lá em cima e o Filho desceu aqui embaixo, né? Mas não é isso. É uma pomba, né?
Porque Deus ele está em toda parte do universo, né? Vou apanhar o carregador aqui. Ele está em toda parte, né? Mas quando Jesus se veio, ele estava em Jesus, ele estava ali, né? Se manifestado como ser humano, né? Para poder fazer o sacrifício na cruz, porque aí, né? Porque ele é chamado Deus conosco. Deus conosco é o Pai conosco, é o Senhor conosco, é o único Deus conosco, né? Então não tem outro. Não que Deus ia deixar o céu vazio e vir aqui na terra, não. Deus enche o céu e enche a terra, mas ele se manifestou para fazer o sacrifício através do seu Filho Jesus Cristo. Esse é meu filho amado em quem eu... Então, o que a gente entende assim com uma confusão, né? O que é uma confusão? Confusão é quando não há uma certeza, não há uma garantia, né? Aí vira uma confusão. Por exemplo, a grande Babilônia do Apocalipse, inclusive a palavra Babilônia significa confusão. E ela trouxe, diz a palavra de Deus, ela trouxe uma doutrina. Ela tinha uma taça nas mãos. E com essa taça deu de beber a todos os povos, nações e línguas. E embriagou as nações com a sua doutrina. E é uma doutrina de confusão. E qual é a doutrina mais confusa que existe? É a doutrina da Trindade. É 3, é 1, é 1, é 3, é 3, é 1, é 1, é 3. Não se decide. Há uma confusão. Mas esta... Porque... Pode falar. Porque uma coisa que nem eles não entendem, né? São ambíguos, né? Nem eles não entendem a respeito daquilo que pregam, né? Então, por isso que Jesus disse assim, que o primeiro mandamento, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é quem é o verdadeiro Deus. E Jesus mesmo disse, São João 17,3, a vida eterna é esta, para que te conheça a ti só, como o único Deus verdadeiro, né? Então, pastor, o único Deus verdadeiro... Vou dar um testemunho para o irmão. Vou dar um testemunho para todos que estão na live agora e para o irmão também. Quando eu aceitei Jesus, eu ficava com um negócio ruim no meu coração. Eu achava assim, se Deus tem o seu filho amado, tem o seu filho especial lá, não vai querer nada com os outros filhos. Mas quando eu descobri que Jesus é o próprio Deus, pastor, a alegria tomou conta da minha vida. E eu descobri que Deus não faz acepção de pessoas. Não. Deus ama todos, né? Só que Ele deseja que todos o conheçam como o único Deus verdadeiro. Eu gostaria de ler aqui no livro de 1 João, capítulo 3, uma palavra aqui. Eu estava meditando aqui a respeito do... Vai preparando seu copo com água, que daqui a pouquinho nós vamos orar. São 22 horas, Deus vai dar a vitória. Mas prepara 1 João, enquanto o pastor ora. Vamos ler só esse versículo e nós já paramos. Daqui, ó. Tá bom, pai. 1 João, capítulo 3, veja bem. Ó. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai. É o Pai, né? Veja quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não o conhece, porque não o conhece a Ele, né? Mas, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, quem que vai se manifestar? O Pai, né? Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, a grande caridade nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não o conhece, porque não conheceu a Ele. Não conheceu a Ele por quê?
Porque o Pai esteve aqui. O Pai estava em Cristo. O Pai se manifestou através de Cristo. O Pai, Jesus disse assim, as minhas palavras não é minha, mas é do Pai que fala em mim. As obras que eu faço não são minhas, mas o Pai que faz as obras. Ele disse assim, eu não estou fazendo a minha vontade, mas a vontade do Pai que está em mim. E o Senhor Jesus também falou, pastor Marcos, por isso, que a vontade do Pai é esta, que todos sejamos um, assim como eu e o Pai somos um. Ou seja, que Deus esteja em todos, o mesmo Deus não é egoísta, mas divide o seu espírito com todo aquele que nele crê, formando um só corpo. A vontade de Deus é que a igreja seja um só corpo, né? Um só corpo. Na unidade, né? Porque como diz Efésios 2 ali, né? Que há um só corpo, né? Que Deus habitando no meio do seu povo, que é um corpo, né? Então, não há outro Deus, não há 3 pessoas, não há 2 pessoas. Há o nosso Deus único, que esteve aqui, se manifestou em carne, né? E que habitou entre nós, né? Ele é Deus conosco. Ele é o Pai conosco, Ele é o Senhor conosco, né? Não há outro Deus. É o mesmo Deus que desceu aqui. É o mesmo Deus que está conosco hoje. Jesus disse assim, onde estiver 2 ou 3, ali estou eu no meio deles. O profeta Ezequiel falou que Deus andou em Jerusalém. O profeta Ezequiel disse que o Senhor passaria pelas portas de Jerusalém. O Deus de Israel passaria pelas portas de Jerusalém. Verdade. O próprio Deus esteve aqui, né? Então, esse é o caminho da fé. Vamos dizer assim. Então, às vezes as pessoas podem fazer caridade, fazer coisa boa, fazer coisa, né? Mas, e muita gente diz assim, a mão de Jesus, você crê? O corpo de Jesus, a mão de Jesus é a mão de Deus. Os olhos de Jesus é o olho de Deus. O nariz de Jesus é o nariz de Deus. Os cabelos de Jesus é os cabelos de Deus. Jesus é o corpo de Deus por completo. Ele é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. É verdade, irmão. Então, o nosso Deus, como diz, quando fala lá no Velho Testamento, os meus olhos, né, os meus pés, falando que de que viria, né, na Terra, verdade, que nasceria, né, de Maria, que o próprio Deus, através daquele corpo, ele ia andar entre os homens, né? Ele ia fazer o sacrifício, né? Para que pudesse salvar a humanidade. Não há outro Deus fora dele, não há outro Senhor. E tudo que as pessoas fizerem, vamos dizer assim, tem que fazer baseado ou crendo no Deus verdadeiro, no único Deus, né? Pois é, pastor, você sabe de algo que eu tenho aqui no meu coração, que é assim, se Deus não tivesse se tornado carne, salvado a humanidade, Deus seria acusado por Satanás, dizendo que ele criou a criatura e jogou a culpa em outra pessoa. Porque Jesus levou as nossas... É verdade. Mas Deus é tão perfeito que Ele planejou tudo. A nossa salvação. Quando nós caímos, Ele na sua infinita sabedoria, Ele
planejou a nossa salvação. O verbo do passado é plano. No princípio era o plano estava com Deus, e o plano era Deus. E o plano se fez carne e habitou entre nós. Deus concretizou o seu plano de salvar as suas criaturas, transformá-las em filhos, para ser herdeiro da vida eterna. Irmão, o que eu quero dizer é que a Bíblia diz que não há dois Criador, não há dois Senhor, não há dois Deus, não há dois e nem três Espírito, né? Há só um Espírito, que é o Espírito de Deus. Há só um Deus, que é o Criador do céu e da terra. Amém. E, né, não existe mais do que um Deus e um Espírito, né? E esse Espírito, ele está conosco, né, hoje ainda. E ele é o mesmo que esteve em Jesus, que esteve ali naquele corpo chamado Filho de Deus, né? Então, às vezes se a pessoa diz assim, não, há três pessoas formando um Deus. Então, ele já está confessando que há divisão entre Deus, né? Porque se o seu irmão pegar uma pizza e dividir em três pedaços, vai ficar dividido, né? Não vai ficar completo. Então, não há possibilidade de repartir Deus e dizer que cada um é completo. Não dá para dizer. Porque se são três divididos, separados, então, na verdade, nenhum é completo, né? Então, mas o nosso Deus é o único Deus que habitou em Jesus, que habita em nós. Está Cristo dividido? Está Cristo dividido? Não, Cristo não está dividido, né? Então, por isso que nós devemos acreditar e saber de que a minha bateria está se entregando. A bateria está se acabando. Então, tá bom. Então vamos preparar o seu copo com água. Eu queria que a missionária Rosa Maria e também o pastor Márcio preparasse o copo com água agora e orasse por nós, que nós vamos receber poder. Quem preparar o copo com água agora e beber dessa água após a oração, vai receber poder do Espírito Santo, vai receber sabedoria, vai receber entendimento, vai entender que há um só Deus, que os demônios sabem disso, estremecem, mas não obedecem. E nós devemos crer que há um só Deus, amá-lo, como diz o pastor, de todo o coração, toda a alma, sermos abençoados por esse grande Deus que tanto nos amou, tanto nos ama e tanto quer nos salvar. Glória a Deus, aleluia. Levante agora então o seu copo com água. Fala conosco agora, pastor Márcio Pompeu e missionária Rosa Maria. Glória a Deus. Amém, Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na tua presença gloriosa. Glória a Deus, aleluia. Clamando a ti. Glória a Deus, aleluia. Te agradecemos por tuas bênçãos, Pai. Suplicamos a tua misericórdia, a tua graça. Glória a Deus. Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas falhas, Jesus. Por pensamento, por palavra ou por obra, Jesus. Tenha misericórdia. Faz a tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, opere milagres, maravilhas, ó Pai. Cristo Jesus, pois nós. Aleluia. Amém e amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Beba agora do copo com água e receba poder de Deus, receba graça, misericórdia e seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus.
sabor de vitória. Glórias e glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Queria avisar os irmãos que a missionária Rosa Maria, ela é monitora do canal também, ela tem autoridade ali no canal também para fazer algumas coisas. E agradeço o pastor Márcio, que está sempre parceiro conosco aqui, trazendo-nos estudos maravilhosos para abençoar a vida de cada um. Queria muito que o pastor Márcio passasse a Macedônia, viesse nos ajudar, levantar igrejas em todo o Brasil, um estudo da palavra de Deus. Glória a Deus. Uma saudação final, pastor Márcio, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, né? Cada pessoa. E eu gostaria de dizer que cada pessoa que lê a Bíblia, leia com fé, com Orando, né? Que Deus vai clareando nós, e nós vamos entendendo a respeito de quem é o verdadeiro fé. Crer em Deus como único Deus, amar de todo o coração. Aleluia. E aí passar a fazer aquilo que nós, né, queremos fazer para o bem, né? Deus abençoe cada. Amém, é assim mesmo. A gente crê, né, que Deus é maravilhoso, que Ele nos ama. Então nós vamos orar agora para encerrar essa mensagem. Eu peço para você que se inscreva no canal, dá um joinha aí para que o YouTube compartilhe esse vídeo com mais pessoas e mais pessoas possam começar a participar conosco. E seja um amigo do canal, venha nos abençoar, ora por nós, ora por mim, pastor Márcio, ora para a irmã Rosa Maria, ora para minha esposa, para minha família, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades todo ar. Amém? Vamos orar agora para despedir em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós chegamos ao teu trono de glória, pedindo misericórdia, perdão dos nossos pecados, pois pecamos por pensamento, por palavra, por obra, por sede de justiça, meu Deus. Perdoa nós, Senhor. E se alguém pecou contra nós, liberamos o perdão agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesta noite, em paz deitaremos e dormiremos, porque o Senhor nos faz habitar em segurança. Meu Deus e meu Pai, abençoe cada irmão que passou por essa live nesta noite. Abençoe sua família. Que a luz do Senhor possa entrar na casa de cada um e dar a vitória, Senhor. Nós dizemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, na paz do Senhor Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus.